Amém. Oh, glória! Louvado seja Deus. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Motivo de alegria estar aqui. O Beto estava com saudade, né? Esse tempo que eu estive aqui, o ano passado. Verdade. Que eu estive aqui, né? Prazer em rever a pastor, meu pastor aqui, né? E promessas, Deus forte sobre promessas, né? Deus faz promessas e cumpre. Só não vai cumprir as promessas se a gente se afastar do caminho dele, né? As promessas só não se cumprem se você falar, não quero mais, eu vou abandonar aqui, vou parar aí. Ou fazer igual Moisés, né? Tá vendo a terra, Moisés? Eu prometi, mas você não vai entrar. Tem um não dele também, né? Amém? Olha a nossa Bíblia em Jeremias, no seu capítulo 1. Louvado seja Deus. Oh, glória. Aleluia. Santo, santo. Seu versículo 11. Amém? Os irmãos acharam? Amém. Diz assim: ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que és que vê, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Podem tomar assento em nome de Jesus. Deus vai para Jeremias e lá no versículo 2 do seu capítulo, no versículo 19, diz assim: que pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, assim diz o Senhor, para te livrar. Deus faz uma promessa para Jeremias, só que tem um segredo aqui. Ele não fala para Jeremias o processo. Eita glória. Porque o processo que Jeremias vai passar, se ele soubesse, eu acho que ele não ia. Porque os irmãos conhecem a história de Jeremias. O processo dele vai ser grande, vai ser terrível. Só que Deus prometeu para ele: Jeremias, olha, vão pelejar contra você, mas não tema, eu estou contigo por onde você andar, por onde você estiver. Não se preocupe, porque ser cristão não é só mar de rosa, igreja. Vai ter momentos, termos os dias maus que vai ter momentos que nós vamos chorar, vai ter momentos que você vai procurar alguém para desabafar e não vai ter ninguém ali com você. Aquele que você mais admirava, falava: não, isso aqui eu posso contar, pode te virar as costas e ir embora. Eu fiquei enfermo e fiquei quase um mês na cama sem poder andar. E eu comecei a pensar: Senhor, acabou aqui, não vou mais andar, vou parar por aqui, acabou o meu ministério. E me toca o telefone, o pastor João falando assim: pastor Daniel, vem pregar aqui, fechar o congresso das irmãs. Aí eu contei para ele o jeito que eu estava: pastor, eu estou em cima da cama, problema de coluna, não consigo andar, só andava me arrastando pelo chão. Ele falou assim para mim: olha, pastor, eu vou ir para o monte, eu vou orar para o senhor, não vou chamar ninguém. Se o senhor não vir, eu mesmo vou pregar, mas não vou chamar ninguém. E ele foi, eu desliguei o telefone, fui tomar banho. Para mim sair da cama, eu tinha que sair arrastando no chão, igual uma pessoa aleijada. E entrei no banheiro, minha esposa abriu o chuveiro, que eu não conseguia ficar em pé. E comecei a pensar: acabou aqui, Jesus? Comecei a orar: acabou aqui é o meu fim. Aí vem o Espírito Santo e fala assim: lembras das promessas que eu te fiz? Oh, glória. Lembras quantas eu não cumpri na sua vida? Lembras ainda que eu tanto tenho para cumprir? E eu tinha ido trabalhar em Minas Gerais, uma empresa que eu trabalhava, e fui de cadeira de roda até Minas. Fui no carro, colocaram atrás, chegando lá, coloquei na cadeira de roda
E entrei dentro da farmácia, que a gente fazia farmácia de manipulação. Aí eu comecei a pensar. Falei, se eu fui para Minas Gerais para trabalhar, para agradar o homem, por que eu não posso ir para a casa do Senhor? Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? É noite de você colocar a sua fé em ação. Que minha irmã disse, aos nossos olhos é impossível, mas não podemos esquecer que nós servimos um Deus do impossível. Para Ele tudo é possível para Ele. E a Bíblia diz mais, que tudo é possível àquele que crê. Começa a crer no seu milagre nessa noite. Mesmo que aos teus olhos pode ser impossível, mas para Deus não. E eu precisava dirigir, e eu não conseguia, porque a minha perna esquerda não conseguia mover ela, não tinha como. Eu disse, como é que eu vou? Preciso arrumar motorista. Aí Deus manda a minha cunhada e um pastor amigo meu, os dois dirigem. Aleluia, Jesus. Falei, pronto, agora eu vou. Só que os projetos de Deus é outro. Eita glória. Às vezes você pensa uma coisa, vou fazer assim, vou assim, vou assim, mas não, Deus muda tudo. Sabe como é que eu fui para a igreja? Eu fui dirigindo e entrei andando dentro da igreja. Esse é o Deus que você serve. Ei, vão pelejar contra você, mas não vão prevalecer. Jeremias vai ser preso, não vão acreditar no que ele fala. O rei vai mandar prender, joga Jeremias no poço. Jeremias está preso, mas é a palavra que foi feita para ele. Jeremias, lutarão contra você, mas não vão prevalecer, Jeremias. Só que Jeremias tem um processo a ser passado, Jeremias. E processo na nossa vida de vez dói. Não queremos passar por processo, mas às vezes Deus permite nós passar por processo. Às vezes Deus permite, sabe para quê, Pai? Nós temos um particular com Ele para chegar mais perto. Glória a Deus. Porque às vezes a loucura do mundo nos toma e rouba o tempo até mesmo de orarmos. Você acorda, já tem que sair correndo. Você dobra o joelho 2 minutinhos e vai embora, porque a hora avança, você tem que sentar, bater cartão, entrar no horário. Só que aí Deus vai fazer o quê? Dá um puxãozinho de orelha. E quando Ele puxa, dói, machuca. E você começa a preocupar e se pensar, o que eu fiz? O que está errado? Eu perguntava para mim mesmo, Senhor, o que eu errei? Por que eu estou vivendo essa situação? Por que eu estou me arrastando no chão igual um aleijado? Mas tudo tem um porquê. É quando Deus quer que você se achegue mais. Sabe o que é? É para virar testemunho na sua vida. É para falar, olha, era impossível, mas Deus tornou possível. Aleluia. Jeremias vai estar preso. Só que Deus vai falar para Jeremias, Jeremias, eu vou mandar seu primo até você. Só que tem uma coisa, a cidade está sitiada, não entra e não sai nada. Só que Jeremias vai fazer negócio, olha só, como é que pode? O país está em ruína, a cidade está próxima a ser tomada pelos caldeus, e você vai fazer negócio? É que nem a irmã falou, aos meus olhos não dá para mim fazer negócio, eu não tenho como. Aleluia. Mas Deus provê da onde você menos imagina. Aleluia, Jesus. Quando Elias vai para o ribeiro de Quiribe, ele não leva comida. Lá tem água, mas não tem comida. Meu Deus. Ele chega lá, tem água para beber, mas não tem comida. Talvez você está passando por uma situação que quem poderia te ajudar virou as costas e foi embora. Só que eu vou te falar uma coisa para ti nessa noite. A providência não vem da terra, vem do alto. Aleluia. Vem lá de cima a providência. Deus mandou o quê? Os corvos para alimentar Elias. A providência vem de cima, não vem do alto. Lá em Jeremias 17, no seu versículo 7, capítulo 1, diz assim, ó: bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Aleluia. Porque será como a árvore plantada junto às águas,
que sente as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde de ano e ano de sequidão, e não se fadiga e não deixa de dar o seu fruto. Eita Deus, aleluia. Vocês estão entendendo, igreja? A situação aos nossos olhos pode estar ao contrário, mas Deus prepara tudo. Tudo Ele prepara. Eu vou contar o que aconteceu hoje, antes de vir para cá. Estava eu e o jovem aqui, o Rogério, conversando pelo telefone. Rogério, vamos pegar o ônibus umas 6h30, que tem 1 hora para chegar lá. A gente não sabe o horário do ônibus. Olha como é que Deus faz. Irmão Gessino, Deus usa ele. Fala, pastor, eu ia com o senhor para lá, mas não vai dar para mim ir. Olha, eu puxei aqui no 99, deu X. Eu vou mandar o dinheiro para o senhor pega o Aleluia, Deus. Uber e vai. Glória a Deus. Deus é Deus de providência. Aleluia. Mesmo que os seus olhos não alcancem, Ele faz acontecer. Glória a Deus. Aqui diz assim, ó, no versículo 9: enganoso e perverso é o coração, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo pensamentos, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, do fruto das suas ações. Glória a Deus, aleluia. Quem semeia, isso é, até os ímpios sabem. Se você planta flor, você vai colher flor. Se você plantar espinho, vai colher espinho, não tem como. Vai voltar o espinho para você. Sabe o que Deus está perguntando? Que semente você está colocando no chão? Porque ela vai germinar. E depois você vai dizer, Senhor, mas por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo? Por que está acontecendo isso comigo, Senhor? Aí você tem que parar para pensar e voltar lá atrás do que aconteceu. Lá em Jeremias 18, ele vai dizer assim: Jeremias, desce a casa do oleiro. Vai lá, Jeremias, que eu quero te mostrar algo. E Jeremias vai descer a casa do oleiro. Quando ele chega lá, o que ele vai ver? O oleiro fazendo a obra na roda. E vai fazer um vaso. E o vaso na mão do oleiro vai fazer o quê? Vai desmontar, vai quebrar, vai cair. Então ele vai falar para ele: Jeremias, não posso eu fazer com vós assim como esse oleiro fez com o vaso? Aleluia, Jesus. Quando somos quebrados, dói, machuca. Só que tem um processo a ser vivido até o vaso chegar no ponto perfeito. E processo ninguém quer passar. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Suporte o seu processo para viver o seu milagre. Oh, glória a Deus. Porque o processo para chegar no vaso vai ter uns estágios a você passar. Primeiro, ele vai ter que pegar a terra. Só que ele não pode pegar a terra e já botar água e amassar e fazer o barro, porque tem impureza no meio. Vai ter pedra, e se não voltar o vaso, aquilo vai trincar, vai quebrar. Então ele vai ter que fazer o quê? Passar numa peneira. Ele vai peneirar e deixar só o puro que ele quer. A impureza vai tirar fora. Daí o que ele vai fazer? Ele vai colocar água. Aí vai fazer o quê? Vai amassar. E quando somos amassados, dói. Porque você pensa, Senhor, está doendo. Mas ele está lapidando. Está doendo, é para você ter uma comunhão com Ele. Está doendo, é porque é você para descer na madrugada para orar. Aí, depois que ele amassou, você vai ver outro processo. Ele não vai colocar na roda para fazer. Ele vai pegar e colocar num canto e deixar lá na sombra, sem tomar sol. Esse é o tempo. Aí você vai perguntar para mim, pastor, mas qual é esse tempo? Eu não vi esse tempo. É o tempo que você ora, meu pastor, parece que a oração não sobe. Parece que não tem resposta. Aquele que podia te ajudar não está lá. E você ora e nada acontece.
seu irmão acontecendo, ele vivendo, contando milagre. E a sua história está do mesmo jeito. Olha esse. Oh, Deus. Aleluia. Aleluia. Mas esse é o tempo que Deus está te dando para você buscar. Aleluia, Glória a Jesus. Deus. Sabe por que ainda não aconteceu o que você tanto quer? Porque o que Ele tem para te dar é maior do que você está pedindo. Oh, glória a Deus. E quando acabar esse processo, Ele vai colocar na roda. Aí Ele vai moldar do jeito que Ele quer. Aperta aqui, aperta ali até ficar perfeito. Eita Deus. Aí o ai de Deus dói. Aleluia, Jesus. Sabe por quê? O processo que você está passando, muitos vão olhar e vão falar assim, meu pastor, está assim porque está em pecado. Está assim porque fez isso, fez aquilo. Mas não sabe o que você está passando. Não sabe o que você está sentindo dentro do seu coração. Aleluia. Eita Deus. Olha essa. Ninguém vive o processo que você passa. Talvez você olha lá, abre o armário, não tem nada lá dentro mais. As coisas estão se acabando, o fim do mês chegando, conta para pagar. Comandou minha cega. Mas não se preocupa não, o que eu falei? O socorro vai vir da onde? O socorro vem do alto. Ele achou como andar na cega, sai. Oh, glória a Deus. Aí ele faz o vaso, molda ele. Aí tem uma prova de fogo para passar. Ninguém quer passar a prova de fogo, mas tem que passar. É como o dia mau. Nós vivemos um dia mau. Às vezes passamos o dia mau. Nós nunca sabemos quando ele vai chegar. Mas sabemos que uma hora vai. Temos que estar pronto. Porque a Bíblia diz: se acharem-se fraco, né, meu pastor? No dia mau, o inimigo pode ceifar. Então temos que estar preparados para um dia mau. Porque o inimigo é sujo, igreja. Ele sabe aonde bate. Ele sabe aonde vai te machucar. É lá que ele vai tocar. E ele não tem piedade, ele não tem dó não. Ele bate forte. Eu fui aprontado um domingo, tem uns 15 a 20 dias atrás. E pior que ele não vai usar de longe, ele usa de perto. Fala assim: você está vivendo essa situação? Você não vive o que você prega? Meu Deus. Mas aquele negócio, quem entende o processo é você que está passando. Aleluia, Jesus. Quem vê de fora vai falar assim para você: mas você não é crente? Cadê o Deus que você serve? Isso são estratégias de Satanás para minar a sua fé, igreja. Quando o vaso estiver pronto, que sair da prova de fogo, ele vai ser colocado em lugar de destaque. Mas tem que viver um processo até chegar a esse ponto. E às vezes queremos pular o processo, mas não tem como. Você corre para um lado, vem, corre para o outro lado, vem, não tem jeito, não tem como fugir. Meu Deus. Jeremias vai estar preso. E o Espírito Santo fala para ele assim: Jeremias, vai comprar terra do seu primo, ele vai vir aqui. E Jeremias pega, reúne ali e vai para fora da cadeia. Até agora eu não entendi como é que ele saiu de lá. Se ele está preso, como é que ele sai? É que Deus é Deus. Deus faz todas as coisas. E como é que é? Muitos devem ter perguntado para Jeremias: você está ficando doido? Você está preso? A cidade está para ser invadida pelos caldeus. E tu vai comprar terra, vai fazer negócio? Deus reverte situações, igreja. Deus reverte situações. Glória a Deus. E Jeremias está lá esperando sentado. Quem aparece? Anamel, o primo dele. Vai falar: olha, eu tive um sonho. Que era para mim vir aqui, que você ia comprar minhas terras. Vão bater na sua porta, vão te oferecer. Você vai falar: não tem como. Deus vai falar: tem. Tem, porque eu estou no negócio. Não se preocupa, porque o socorro vem lá de cima. É lá de cima que vai chegar para você. Amaná que acha. Como que amaná. E Jeremias vai e compra a terra. Os amigos de Jeremias devem estar falando para ele assim: você é doido, Jeremias. Está gastando dinheiro numa coisa que nem sabe se é seu.
mas o futuro a Deus pertence. Se Ele prometeu, vai cumprir. Queira ou não queira, vai cumprir, vai se realizar. Glória a Deus. Aleluia. E Jeremias compra a terra. E ele é liberto, não, volta para a prisão, olha aqui, ó. Volta para a prisão, Jeremias. E Jeremias está encarcerado. Só que Jeremias teve uma coisa. Ele tomou posse da palavra que foi dada para ele. Jeremias, pelejarão contra você, mas não vão prevalecer, Jeremias. Mesmo a situação tendo contrária. Ele encarcerado, foi jogado no poço. Se Abimeleque não lembra dele, ele ia morrer lá. Tira ele de lá, pensa que vai libertar ele, não, volta para a prisão. O rei apronta ele. Ele vai falar para o rei: olha, rei, tu vai ser escravo na Babilônia. E a última coisa que você vai ver vai ser seus filhos. E vão cair a espada um por um na sua frente. E o rei pega Jeremias e prende. Volta para o cárcere. E nesse meio tempo o que acontece? A cidade é invadida. Os caldeus invadem a cidade. O rei vai fugir. Nabucodonosor manda os guardas atrás e pega o rei. E ele vê um por um cair à base da espada. E a última coisa que ele vê, porque Nabucodonosor pega a espada, esquenta e cega ele, ele fica cego. Se cumpre mais uma profecia de Jeremias. E o rei pagou o preço pela rebeldia, porque não escutou a palavra. E Jeremias está preso. Só que a cidade foi invadida. E chega lá um general chamado Nabuzaradan e arrebenta as portas das cadeias. E pergunta para ele assim: Jeremias, tu és Jeremias? Ele vai falar: sou. Tá onde você me conhece? Sabe qual vai ser a resposta dele para Jeremias? Jeremias, não há um soldado caldeu que não te conheça. Meu Deus. Talvez os seus não te valorizaram, não te deram nada. Sabe o que Deus está dizendo? Aquele que não te honrou, pois vai fazer os inimigos te honrar. Porque o povo de Jeremias não honrou ele. O soldado que invadiu de outra pátria, de outro lugar, veio e falou: olha, nós conhecemos você, nós estamos aqui pela sua profecia, porque Deus nos enviou para tomar Jerusalém. Aleluia, Jesus. Só que tem uma coisa: os magistrados, aqueles que eram juntos do rei, foram tudo cativo para a Babilônia. Mas Jeremias fica. E Jeremias vai perguntar: e agora? Jeremias vai falar para ele assim: você é livre, Jeremias. Meu Deus. Pode ir para onde você quiser. Olha aí, um lugar sem futuro, que não tinha futuro nenhum. Só que Jeremias viu o futuro, porque ele acreditou na palavra. Creia nessa noite. Suporte o seu processo, que o seu milagre está chegando. Eu creio. Ainda que aos nossos olhos é impossível. Ei, mas você serve um Deus do impossível. Eu era ovelha negra da minha casa. Olhava para mim e falava assim: meu pastor, olha, esse aí não vai dar nada não. Esse aí não tem mais jeito. Minha mãe orou por mim 40 anos. 40 anos. Ela não desistiu. Eu chegava de madrugada, vindo dos pais, e tinha que passar em frente à porta do quarto dela. Eu sempre escutava, eu parava para escutar o que ela estava fazendo. Ela estava orando e dizia assim: Senhor, aonde o meu filho estiver, traz ele de volta para mim. E que eu não desça a sepultura sem eu ver ele dentro da sua casa. E o desejo dela se realizou. Fui pegar um congresso de jovens, levei ela comigo. Ela cega por causa de diabetes, amputada as duas pernas, uma cadeira de roda, coloquei assim do lado. Quando o irmão que estava dirigindo falou o meu nome, ela começou a chorar. Ninguém sabia o porquê. Quando eu olhei para ela, também comecei a chorar.
Só que a igreja não entendia por que nós estávamos chorando. Era o sonho dela que estava se realizando. Os seus sonhos vão se realizar. É aquele que você está orando, que manda lá, que falaram que não tem jeito, sabe o que Deus está dizendo? Ele lapida, ele quebra, ele molha, ele faz do jeito dele. E se não vir pelo amor, ele traz arrastando, mas traz. Porque se ele prometeu, vai cumprir. E olha onde eu estou, onde eu vim parar. Tentaram matar os meus sonhos. Falaram para mim assim: olha, você nunca vai chegar a pastorar. Isso dentro do meu ministério. Porque o meu chamado é missão, é missionário. Eu ando, só Deus vai para lá, para cá, não paro. Hoje tem culto no meu ministério e eu estou aqui. É porque é o chamado. Você tem que descobrir qual é o seu chamado. Quando você descobrir qual é o seu chamado, a coisa vai andar. A coisa vai fluir. Tudo que para você fala aqui não vai dar, Deus vai dar. E falaram para mim: olha, você nunca vai chegar ao pastorado, porque você anda muito, você vai para um lado, vai para outro. Deus no diaconato, Deus já me levava, pastor, para um canto, para outro. E o pastor na época não aceitava. Só que Deus é Deus. Aleluia. Deus é Deus sobre todas as coisas. E Ele me fez andar por aqui. Já fui para a Bahia um monte de vezes. Já preguei em São Paulo, para tudo quanto é lugar. Porque é o chamado que faz. O chamado de Jeremias foi forte. Foi para profetizar para um povo de coração duro, coração rebelde. Só que o povo não acreditou. Só que tiveram que ver acontecer o que Jeremias tinha falado. Talvez ninguém acredita no seu ministério. Aleluia. Mas quem te chamou, Aleluia, foi Ele. Aleluia, Deus. E vai andar. E vai andar. Amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas lá para o Senhor, em nome de Jesus.